Lá no ICL Notícias, mandar um abraço pro William de Luca, que nos assiste, Juliana Dalpiva e o Herdeiro de Bolsonaro, novo podcast investigativo. O levantamento considera os filhos, a atual esposa, um irmão, primos e até a ex-companheira de Jair Bolsonaro. Gente. Eu trouxe essa matéria no começo do programa, falando sobre o nosso site, matéria assinada pela Juliana Dalpiva e pelo Kleber Lourenço, que está disponível lá no nosso site para você conferir. Ju, o que chamou mais atenção nesse levantamento feito por você e pelo Kleber? Will, você falou uma verdade no início aqui. Realmente eu sei pouco, Todos porque eles estão toda hora mudando tudo, aparecem umas coisas, né? Assim, fora do lugar, então fica difícil mesmo saber tudo. Eu acho que, assim, para além desses dados que vocês estão vendo aqui na tela, né, que é o individualizado da família, esses 20 milhões, o Edu estava falando isso agora há pouco, falam menos do que as ausências do que está sendo dito. Então, por exemplo, o senhor candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro, ele declarou esse valor aí de 8 milhões, mas tem o que ele não declarou, né? Por exemplo, ele não declarou uma Mercedes-Benz de 427 mil reais que está declarada na empresa de advocacia dele e não no CPF dele. Então, esse é um primeiro indício de que esses 8 milhões é bastante superior, porque por lei, realmente, ele não precisa. Ele pode, tá? Ele não precisa, mas ele pode. Se o candidato é transparente, se ele quer te convencer da verdade, sobretudo, por que ele bota o carro no CNPJ, né, e deixa o resto no CPF? Porque estava todo mundo olhando pro CPF dele. Esse advogado do Lulinha é porreta. Cadê, né? Quais são as coisas que não... O Marco Aurélio, para quem não sabe, é coordenador do Prerrogativas, tá? Que é o grupo jurídico mais importante do país, provavelmente. Tem nomes como Lênin Streck, Pedro Serrano, Cacai, os craques que sempre denunciaram o casuísmo da Lava Jato, Tardelli. Aliás, a maioria deles já veio aqui. Acho que eu só não trouxe o Serrano. Eu não preciso gravar uma entrevista com ele, mas agora em período eleitoral eu não vou fazer isso. E o Kaká já veio. O Lênin já veio? Já gravou? Acho que o Lênin não gravei. O Kaká é um dos best-sellers aqui do canal. É uma das entrevistas mais vistas. Mas vamos lá. Vamos fechar essa meta, gente. 110, falta pouco. Manda 10, se você puder. Estamos vendo que também interessam, né? Ou seja, esse valor é superior. A Michelle Bolsonaro também tem uma coisa muito estranha sobre a declaração de bens dela. Que a Michelle, até 2023, ela não tinha um emprego, ela não tinha uma carteira assinada, não tinha um cargo nomeado, tinha nada. Né? Aí ela tem agora 4 milhões de reais. Se eu não me engano, acho que são 3 milhões, são aplicações. Se você fizer a conta do salário dela, que dá líquido quase 40 mil reais, o salário dela do PL Mulher, você não chega nesses 4 milhões e meio. E ela, ao mesmo tempo, não declarou ter nenhuma empresa. Eu cheguei a pesquisar bastante também para ver da onde vem. Como é que a Michelle tem 4 milhões? Esse dinheiro é um dinheiro daquele Pix? Eu não sei, a Michelle quer ser senadora da República, mas ela não explica de onde vem todo esse dinheiro que está na conta dela. Tá mal explicada essa história, né? Uma outra história mal explicada. E aí aqui, só para fechar esse comentário das ausências e dividir com vocês esses incômodos, Carlos Bolsonaro, William, pela primeira vez desde 2012, assim, dá pra gente... Já que o Motorinho trouxe bolo na sexta-feira, eu vou puxar a champanhe aqui para estourar. Pela primeira vez, ele não declarou dinheiro vivo em casa, isso entendeu? Aí, Vera. Desde 2012, tinha 30 mil lá declarado. Todo ano ele tinha 30 mil. Na eleição passada, a última que ele disputou para vereador no Rio de Janeiro, ele tinha só 15. Não era mais 30, tá? Gastou. Mas... ele decidiu agora, de fato, usar o dinheiro em conta, deve estar pagando as coisas com o Pix, eu acho, né? Deve ter andado alguma diferença para arrumar menos problema, talvez, para as coisas
que tanto se falou. Mas eu vi aí essa novidade na declaração do Carlos Bolsonaro que me chamou a atenção. Agora, Flávio e Michele, de fato, deixaram muita dúvida sobre o que eles possuem. E só para fechar também, aqui para dar o devido crédito, assim, eu dei uma ideia, dei uma força, mas o levantamento todo é do Kleber, tá? É o nosso intrépido Kleber que fez aqui o grande levantamento todo. Que eu comecei a pesquisar e notei essas inconsistências. E também não foi como se quisessem explicar, né? Tentei falar ali com as campanhas e ninguém estava muito afim de dar nenhuma explicação, achando que, já declarou, é isso, não precisa, né? Imagina como vai ser a senadora Michele Bolsonaro eleita, ela não quer dar explicação nem quando ela é candidata. A modéstia da Ju impediu ela de fazer a publi do livro, mas eu faço por ela aqui. Eu falei que a Ju conhece bem pouquinho, porque tem um livro, Negócio do Jair, excelente livro de Juliana Dalpiva, que fala sobre o patrimônio dos Bolsonaro. Ninguém, gente! 20 milhões aí, viu, pessoal? Leiam o livro para vocês tirarem suas próprias conclusões e também aproveitar para agradecer a bela matéria do Chico Sá, o maior brasileiro que temos. O Kleber Lourenço é o maior carapicuibano que temos, o maior filho de Carapicuíba, para nossa sorte, também está aqui no ICL, Chico Sá. Ilustre repórter Kleber Lourenço, cada vez mais apurador. Olha, essa fortuna do Flávio Bolsonaro, ela deve ser vista desse ângulo que a Ju coloca, né? O que não foi declarado? Por exemplo, essa Mercedes eu não sabia. E digamos que a Mercedes, embora aí esteja na casa dos 500 mil, simbolicamente nada mais ostentação no Brasil do que uma Mercedes. Eu lembro que ficaram falando na Mercedes de ouro do Lulinha durante 20 anos. 10 anos se fala da Mercedes de ouro do filho do presidente Lula. O outro tem, de fato, uma Mercedes e ele mesmo omite da declaração. A própria mansão dele, como todo mundo sabe, a mansão de Brasília, a mansão dos 6 milhões, na verdade, essa mansão não vale só 6 milhões, e para isso nem precisa do excelente jornalismo investigativo da Juliana Dalpiva. Basta você pegar o seu corretor preferido de Brasília e perguntar quanto vale a casa do Flávio Bolsonaro. Sem fazer jornalismo algum, sem apurar em profundidade, Pergunta como simples. costuma fazer a Juliana Dalpiva. Ele vai dizer que, no mínimo, custa 12 milhões. Assim, no dia que o corretor Obrigado, ali meio Marcelo. desgostoso da vida, ele vai dizer, 12 milhões para deixar barato. Então, realmente cabe uma profunda investigação sobre o que deixa de declarar a família Bolsonaro. E, em especial, o capítulo Michele Bolsonaro. Não adianta falar em línguas e etc. e não conseguir explicar esses 4 milhões. Sabe? Porque essa explicação em línguas é fácil. Em línguas de Pentecostes, até eu explico. Agora quero ver explicar em língua de contador. Vamos falar a língua dos contadores? Em língua dos contadores, esses 4 milhões são... dinheiro entrou, dinheiro saiu, veio daqui, foi para lá, exatamente. Né? Tudo... Os 89 mil em cheques do Queiroz é mais fácil de explicar. Esse pacote de cheque ele é mais fácil de explicar do que esses 4 milhões agora. Por mais que o juro e que o CDB do Master tenha batido nos 150%, não há como explicar essa multiplicação de bens da Michele. Aí voltando à questão bíblica, né? O milagre da multiplicação, das carpas. Isso. Tem que explicar, ela é candidata ao Senado. Claro. Não é, Chico, ela é candidata ao Senado, não é candidata a rainha nem imperadora, que não precisa dar explicação. Isso aqui é uma república, isso aqui tem uma Constituição, tem que prestar contas, mas eu acho que é uma grande preocupação que se tem, porque a eleição dela parece muito adiantada lá pelo Distrito Federal, no sentido de que ela deve ser eleita. E aí você imagina qual vai ser a prestação de contas dessa senadora para qualquer coisa na vida. Porque a Michele, isso quem diz são os aliados, tá? É do tipo que marca e desmarca sem avisar, tem compromisso nenhum, faz o que quer.
Minha pergunta, ela fala tanto sobre a Bíblia, mas ela tem que entender que o que ela vai ser regida lá no Senado Federal é pela Constituição brasileira. E a pergunta, ela já abriu a Constituição algum dia para dar uma lidinha assim, saber o que está escrito? Tenho minhas dúvidas, sabe? Segunda-feira, 9h30 da manhã, vamos ser legal, né? Tenho as minhas dúvidas de que ela nunca tenha aberto. Eu tenho certeza, Ju, que ela nunca abriu, e tenho certeza que esse levantamento que você e o Kleber fizeram, ele revela justamente isso, que é a maneira que eles operam, que sempre operaram, é escondendo patrimônio. Imagina se ele tira do CPF dele um carro, que é um objeto concreto que pode ser fotografado e apresentado. Imagina o que ele não tira de dinheiro, de aplicações, de dinheiro que vem e vai, que é muito mais fácil de esconder. 500 mil num carro, só isso. Só 500 mil num carro. Exato. Imagina. Exatamente. Juliana, a família Bolsonaro tem um problema, né, em explicar dinheiro, inclusive. O episódio final da investigação conduzida por você vai ao ar hoje, meio-dia. Você pode escutar de graça em icl.com.br/podcast, meio-dia. Mas a gente tem aí, nesse último episódio do herdeiro do Jair, a relação entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorcaro, e um mistério que assombra não só os dois, mas o Brasil. Afinal, onde foram parar os 20 milhões de dólares que Flávio pediu para Daniel Vorcaro? 20 milhões de dólares, viu, gente? Eles declararam o patrimônio de 20 milhões de reais, mas aqui a gente está falando de dólar. Vamos ouvir um trecho, Jô? A partir de 2019, o Flávio deixou todos os crimes da Alerj para trás e passou a acumular uma série de novas suspeitas na capital federal. Ele se meteu em indicações de ministros do Supremo, nas trocas da cúpula da Receita Federal, tentou usar a BIM para derrubar investigações sobre ele e, claro, fez novos negócios. Vendeu a loja de chocolates no Rio e abriu um escritório de advocacia em Brasília, mesmo que ele mal tenha advogado antes. Comprou até uma mansão de 6 milhões de reais. Em Brasília, o Flávio abraçou o Centrão e se tornou um deles, ao mesmo tempo em que o Centrão abraçou e projetou o Daniel Vorcaro. Vai ser difícil se livrar das garras desse amor gostoso, que é o amor entre Daniel Vorcaro e Flávio Bolsonaro nessa campanha, Ju, em especial porque tem muito dinheiro aí para explicar. Tem muito dinheiro para explicar. E esse terceiro episódio, William, acho que a grande dificuldade dele foi resumir porque, assim, obviamente, a história mais recente, mais importante é esse trabalho liderado pelo Paulo Motorim, que recebe, e todos os bastidores dessa história também a gente contou, porque vou deixar aqui só um spoiler, né? O que vocês acham que o Flávio Bolsonaro estava fazendo na véspera do dia que Paulo Motorim recebeu todos esses documentos, esses áudios? Então, assim, a gente recontou todos esses detalhes, eu e o Uzeda, nesse roteiro. Quem me ajudou foi o Uzedinha, nosso querido baiano aqui, vou corrigir, que um dia eu já vi ele de pernambucano, ele queria me matar depois. Eu amo Pernambuco, são os baianos e os pernambucanos que têm essas suas questões, tá? E eu amo a Bahia também. Mas a gente organizou toda essa história do Dark Horse, mas também mergulhou em todo esse problema que é o Flávio Bolsonaro escalando seus esquemas em Brasília. O Dark Horse é o episódio mais recente, mas desde 2019 vai faltar podcast, entendeu? Eu tive que resumir em um episódio, porque senão ninguém ia aguentar, entendeu? Mas desde 2019, gente, a quantidade de escândalos que Flávio Bolsonaro esteve envolvido. Não dá para esquecer, né? O grande trabalho do podcast era fazer um resumo dos principais fatos da vida pública do Flávio Bolsonaro. E é uma missão hercúlea. Então, a gente conta em detalhes os bastidores, o que é que o Flávio estava fazendo. A gente remontou essa história sobre o Dark Horse, mas também com uma lupa sobre todos os episódios em que Flávio se envolveu desde 2019. E a gente até deu uma palhinha lá pro Eduardo Bolsonaro para ele não ficar chateado, #chateado, de não aparecer no podcast. Inclusive, ele nunca mais falou nada sobre os 250 mil do cofre dele no
no gabinete em Brasília. A gente continua aqui sentado. Assim, ó, eu vou fazer com o Paulo Motorim a agenda. Um dia a gente comemora a falta de explicação dos 61 milhões. Próximo mês, a gente continua também comemorando as faltas de explicação do Eduardo Bolsonaro. A gente pode trazer um bolo também para isso, uma champanhe para acompanhar, uma cerveja pode ser também. Olha, se a gente continuar nesse ritmo, Ju, com a família Bolsonaro, eu vou engordar muito, porque não vai faltar motivo para bolo, sabe? Eu tô sentindo que vocês estão inventando muita desculpa, tá? Para comer bolo, para tomar champanhe, eu tô sentindo isso. Mas já reparou, né, que o que o Ju fala é muito sério, fala de forma de brincadeira, mas quanta falta de explicação nessa família, né? E toda na política, E agora você soma isso, a falta de explicação da Michelle em relação aos 4 milhões. Então, é uma família que não se explica. Uhum. E que quer continuar na política, onde a gente tem obrigação de se explicar, né? Querem continuar mamando nas tetas do Estado, que eles tanto criticam. Juliana Dalpiva, muito obrigado pela participação nesta segunda-feira. A gente se vê de novo essa semana. Tchau, Ju. Tchau, gente. Isso aí, gente. Juliana Dalpiva. Vamos respirar fundo? Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!